O presidente Lula criticou nesta semana os benefícios tributários concedidos ao agro. O setor entrou na mira do governo, que pode cortar agora isenções para aumentar a arrecadação. A equipe econômica ela tem que me apresentar as necessidades de corte. Ontem, quando eu vi a demonstração da ministra Simone Tebet, ou seja, eu disse para ela que eu fiquei perplexo. A gente discutindo o corte de 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões aqui, e de repente você descobre que você tem 546 bilhões de benefício fiscal para os ricos desse país. Como é que é possível? Como é que é possível? Você pega, por exemplo, a Confederação da Agricultura, sabe, que tem uma isenção de quase 60 bilhões de reais. Você pega o setor de combustível, que tem isenção de quase 32 bilhões de reais. Ou seja, você vai tentar jogar isso em cima de quem? Do aposentado? Do pescador? Da dona de casa? Da empregada doméstica? Se tiver alguém recebendo o que não deve receber, vai parar de receber. Se tem alguém colocando dinheiro no lugar que não deve colocar, vai parar. Mas eu quero ver, porque eu acho que o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é que a parte mais rica do Brasil tomou conta do orçamento. Porque é muita isenção, é muita desoneração, é muito benefício fiscal sem que haja reciprocidade para o mundo do trabalho. A gente vai mostrar agora um levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, com dados da Receita Federal, que mostrou a renúncia fiscal do governo. Deve atingir ao redor de 500 bilhões. Vamos ver. Nesse ranking aparece, em primeiro lugar, o Simples Nacional, com cerca de 23% do total. Na sequência, Agricultura e Agroindústria, com 11%. Rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda à Pessoa Física, cerca de 10%. Entidades sem fins lucrativos, 8%. E Desenvolvimento Regional, 7%. A gente vai tratar desse tema a partir de agora. Será que o agro vai ser chamado a pagar a conta do inchaço da máquina pública? Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é um dos nossos convidados. Seja bem-vindo, da Luz. Olá, Kellen. Olá a todos os amigos do Hora H do Agro. Que bom estar com vocês. Obrigada pela companhia. Se junta a nós também José Eustáquio, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Seja muito bem-vindo, José. É um prazer sempre estar aqui, viu, Kellen, para contribuir aí com informações e conhecimentos sobre esse setor tão importante. Muito obrigada a vocês e vamos começar com você, da Luz. O presidente Lula disse que está preocupado com o montante de benefícios fiscais concentrados no agro. Ao olhar esse recorte, na sua opinião, o setor aparece ali, né? No segundo lugar no ranking. Benefícios fiscais, no entanto, eles são usados para estimular setores, como, por exemplo, da produção de comida, que é o agro. Um pilar estratégico para todo o país, né? A minha pergunta é: somente no Brasil é que isso acontece ou existe, de fato, uma distorção em relação a benefícios fiscais que precisa ser tratada e endereçada pelo governo federal? Bom, Kellen, em primeiro lugar, eu acho super importante discutir incentivos fiscais. Isso não deveria ser discutido assim desse modo, isso tinha que ser uma coisa do dia a dia. Quando um benefício fiscal não faz mais sentido, ele tem que ser cortado mesmo. Agora, nós temos que entender o que está acontecendo com estes que o presidente se refere. Em primeiro lugar, nós temos que entender que os benefícios fiscais que são alcançados ao agro, a imensa maioria se devem pela complexidade tributária. Por quê? Porque o agro, e sobretudo os produtores rurais, eles não estão na cadeia de débito e crédito, porque a imensa maioria dos produtores opera na pessoa física. Então, eles, por exemplo, compram uma máquina. Aquela máquina está cheia de imposto. Só que aquele imposto, a indústria não consegue repassar para o produtor o crédito, então ela embute no preço. E todos nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é altamente complexo, tanto é que estamos fazendo uma reforma tributária, então nós não podemos, não tem como conviver com uma carga tributária sem fazer essas desonerações. Então, o que o governo fez? Ao invés de fazer reforma tributária, lá no passado, ele foi criando essas desonerações de modo que não criasse uma mega de uma injustiça e tornasse o setor absolutamente incapaz de competir. Em segundo lugar, e respondendo diretamente a sua pergunta, nós competimos com países que subsidiam a produção, ou seja, governos que dão dinheiro para os produtores, para que eles possam se tornar mais competitivos.
Boa parte desses benefícios fiscais que são dados, eles estão lá na exportação. E não se tributa a exportação, porque como é que eu vou exportar um imposto para alguém pagar lá fora que não vai usar os serviços públicos que aquele imposto vai gerar? Além do mais, eu não tributo exportação porque a exportação ela é maravilhosa. Eu gero produção, eu gero emprego, eu gero renda e impostos internamente, de maneira indireta, mas eu estou vendendo o meu produto lá fora. Eu estou trocando uma produção aqui por dólares que estão no exterior. Então, boa parte dessas desonerações, elas se devem também às exportações, que também estão lá nos outros setores, porque não se tributa exportação. Eu não posso ter um produtor dentro de uma cadeia de débito e crédito que ele simplesmente mica com todos aqueles créditos. Então, o governo arrumou um meio de tornar esta situação um pouco mais justa com os incentivos, mas não são incentivos fiscais. Isso são gambiarras que o governo faz com o nosso sistema tributário complexo para não deixar uma carga imensa no produtor. E, ademais, nós temos que entender o seguinte: o problema do gasto público não passa pelos incentivos fiscais. O governo está arrumando mais uma forma de fugir da sua responsabilidade, que é cortar gastos. O governo do presidente Lula está insistindo num ponto que ele já vem desde o início do seu mandato, qual seja: eu vou aumentar a receita, eu vou aumentar a carga tributária e não vou cortar o gasto e as áreas do sistema dos setores produtivos, eles que arquem com isso. Só que nós já vimos isso acontecer em Lula 2, nós já vimos isso acontecer no governo Dilma e nós vimos também aonde isso termina. Bom, essa referência que o Daluz traz do inchaço da máquina pública, ela aponta potencialmente numa direção, e eu quero confirmar com você, José Eustáquio, o governo está olhando para benefícios fiscais no intuito, na intenção de cortá-los para aumentar a arrecadação? E a minha pergunta é se sim, você concorda com isso? Você considera que essa é a estratégia acertada? Então, Kellen, na verdade, o que o governo está tentando fazer é isso, e eu concordo plenamente com o Antônio, porque o governo está olhando para o lado da arrecadação, mas está esquecendo do lado dos gastos. E há um descontrole fiscal grande. Eu acho que, em relação a alguns números, viu, Kellen, pegando um pouco aí da pergunta que foi feita para o Antônio, a gente tem que relativizar esses 11% que foram colocados. 11% é um valor grande? Depende. Quando a gente analisa para a importância do setor, nós estamos falando de um setor que gera 50% das exportações, de um setor que é 1/3 do PIB, Produto Interno Bruto, e, além disso, um setor que gera 20% do emprego. Ou seja, 11%, se for renúncia fiscal para esse tipo de setor, ele está entregando. Então, quando o presidente fala que é preciso ter uma contrapartida do setor em relação a essas renúncias, eu creio que o setor agropecuário está retornando isso à sociedade. Isso nós não temos dúvidas. Em relação a subsídios, isso aí é um fake news que a gente fica escutando anos e anos, dizendo que o setor é altamente subsidiado. Quando a gente pega os números reais e compara o Brasil com o resto do mundo, nos últimos anos, praticamente o subsídio representou menos de 1% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Quando a gente compara a União Europeia, esse valor é de 19%. Quando a gente compara os Estados Unidos, 12%. E a gente não precisa ir longe. O nosso vizinho argentino tem um percentual de subsídio de 11% do seu VPP. Então, o agronegócio brasileiro ele é pouco subsidiado, ele retorna muito à sociedade e basta a gente ver, naqueles polos agroindustriais que a gente tem, de acordo com o último censo demográfico e os dados estatísticos do IBGE, foram aquelas regiões que mais cresceram, gerando um maior PIB per capita que, em última análise, retorna à sociedade em melhores serviços, condições de trabalho melhores, aumentos salariais. Ou seja, o setor agropecuário ele vai ter um efeito de transbordamento muito positivo na sociedade. E aí, talvez respondendo essa pergunta aí, Kelly, o agro será chamado para pagar a conta? Eu vou te falar.
há 50 anos quem paga a conta do Brasil é o setor agropecuário. Quem pagou a dívida externa foi o setor agropecuário com as suas exportações. Quem subsidiou a indústria foi o setor agropecuário, porque antes da década de 80, a gente tinha uma política de protecionista muito forte, que taxava o setor exportador em detrimento daquele setor industrial que não era avançado dentro da nossa economia. Então, o agro ele só tem a contribuir com esse cenário. Então, eu acho que da conversa que o presidente vem mostrar, uma coisa nós podemos tirar de positivo. Ele abriu aí um ponto de interrogação na questão fiscal. Agora, se for querer resolver pelo lado do aumento da receita, da questão tributária, a gente vai ter algum problema aí no médio e no longo prazo. Agora, se quiser rediscutir a questão fiscal pelo lado da despesa, talvez esse é o lado positivo que a gente possa ter. Interessantíssima essa primeira rodada, e só para relembrar aqui a nossa audiência, pontos que foram trazidos, né? Uma certa miopia. Primeiro ponto positivo aqui, começando do início. Primeiro ponto positivo, o governo finalmente despertou para a importância de olhar para as contas públicas. O ponto que é um desafio apontados por vocês é que ele está olhando para as contas públicas sob o viés de mais arrecadação e não sobre uma faxina na gestão, na administração pública, o que é um problema. O terceiro elemento que vocês colocam, quando olha para o agro como um setor beneficiado por essas isenções fiscais, é um dos setores na economia brasileira que mais devolve em emprego, em renda, em distribuição desses recursos. E, por fim, vocês dizem que essa confusão de benefício fiscal, ela é um reflexo da nossa tributação, que é muito confusa. Para a gente avançar mais um degrau nessa conversa que eu achei interessantíssima, a pergunta é para você, Da Luz. Esses benefícios fiscais que agora estão na mira do governo, eles podem ser facilmente retirados do agro? E como isso aconteceria? Que efeito geraria? E você acredita nessa situação para o curto prazo? Eu acredito sim na intenção do governo e acredito que ele tente fazer isso, porque afinal de contas este é um governo que acredita que deve tirar o máximo possível de impostos dos setores produtivos para injetar numa máquina de gastos. Que honestamente, Kelly, eu não sei para onde está indo o dinheiro. Sinceramente, olha que eu sou economista. Fico pensando assim, onde é que o governo está gastando esse dinheiro todo que não estamos vendo uma melhoria da vida das pessoas? Nós não estamos vendo um crescimento econômico robusto de um país em desenvolvimento. Nós crescemos, parece que nós somos desenvolvidos. O que nós estamos vendo com esse gasto público é a geração de inflação. Que, aliás, o governo com esse gasto todo não para de gerar inflação. Há 6 semanas que o relatório Focus do Banco Central aponta aumento da inflação para 2024 e faz 7 que ele aumenta a inflação para 2025 e é por conta dos gastos. Então, o governo com desequilíbrio fiscal, ele não está gerando um problema apenas de natureza tributária, ele também está gerando um problema do ponto de vista da inflação, que faz com que tenhamos juros mais elevados e assim por diante. Kelly, os incentivos fiscais, nós temos que entender o seguinte: imagina que eu vendo um produto a 10 no mundo. Se o governo, e eu estou competindo lá fora com produtos que são subsidiados, ou seja, produtos que jamais chegariam a 10 no mercado. Eles chegariam a 12, mas o governo subsidia para chegar a 10. Esta é a realidade da maior parte dos nossos concorrentes. No Brasil é diferente. Nós pagamos imposto sobre fertilizantes, que começa lá no adicional frete de renovação da Marinha Mercante. Depois nós pagamos o imposto quando ele chega aqui, sobretudo ICMS. Nós pagamos imposto sobre as máquinas, as peças das máquinas. Olha quanto custa fazer a manutenção do maquinário. Hoje é um dos principais custos de produção, dada a tecnologia. Olha a carga tributária que tem nas peças e nos serviços. Olha o que nós pagamos de impostos sobre os combustíveis, os impostos que nós pagamos sobre a mão de obra, os impostos que nós pagamos sobre todas as empresas que prestam serviço para os produtores, os impostos que nós pagamos no sistema financeiro, porque tomar crédito gera impostos federais. E quanto é que nós recebemos de crédito disso? Nada, absolutamente nada, Kelly Severo, nada. Ou seja, nós estamos pagando uma enorme de uma carga tributária que fica escondida e que muitas vezes nem o produtor se dá conta que está pagando. Por isso que eu já vim aqui neste programa, alguns anos atrás,
e defendi a reforma tributária. Eu disse, eu quero reforma tributária. E o produtor vai pagar mais imposto, sim, mas só que ele vai enxergar o imposto. Hoje ele paga e não enxerga. Ele vai pagar, vai enxergar e vai receber 100% do crédito, que hoje ele não recebe nada de crédito. Então, o governo falar em tributar o agro é uma completa miopia, porque ele já tributa e muito o agro. E esses incentivos fiscais, eles não são para o agro, é para que o Brasil possa ter uma competitividade lá fora. Porque no momento que onerar este produto, nós vamos chegar mais caro. E não é verdade essas contas que a Receita Federal faz, porque ela pressupõe que se tirar aqueles incentivos, nós vamos continuar produzindo e vendendo as mesmas quantidades, o que é falso, é um pressuposto errado. Porque se tirar esses incentivos fiscais, nós vamos chegar mais caro lá fora. E aí nós vamos vender menos. E aí nós vamos produzir menos. E aí eles vão arrecadar menos também. Ou seja, do mesmo jeito que se a gente aumenta os preços, a gente vende menos, se o governo aumenta a carga tributária, nós também vendemos menos e todos nós vamos perder. Então, o caminho não passa por este lado. O caminho correto é o governo olhar para o gasto público e começar a cortar gastos. Ele tem muito que cortar. Se depois que ele tiver cortado tudo que tem para cortar, aí a gente conversa em cortar benefícios. Interessante, Daluz. Você fala sobre a importância de olhar para a gestão dos gastos. No entanto, a gente conhece a política, né? Que é uma política de inchaço da máquina pública, que é uma política defendida pela esquerda, pelo PT. Isso, inclusive, estava no plano de governo do próprio Lula, presidente do país. Ou seja, não há uma surpresa de que essa é a direção, a intenção de continuar assim. Dado esse cenário, a pergunta... Não há, Keren, realmente. Mas eu vou te dizer uma coisa, este governo está muito perdido. Muito perdido. Mesmo quando a gente olha, que já viu essas intenções, o governo está muito perdido. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe por onde fazer, nem o que ele está se propondo a fazer. Tanto é que nem o arcabouço fiscal, que é uma regra frouxa, muito mais frouxa que a lei do teto, nem esta regra, que é frouxa, que foi criada por este governo, está sendo cumprida. É um ponto importante que você traz. Eu gostaria de perguntar a você, José Eustáquio, porque na primeira rodada você disse que há 50 anos o agro é chamado a pagar a conta. O Daluz acabou de dizer que ele entende que pode acontecer de novo. A minha pergunta para a gente transformar todo esse debate que é importante, filosófico e construtivo em uma questão de mais impacto na pele de quem está nos assistindo. Isso acontece ainda em 2024? A gente pode perder benefício fiscal no setor agropecuário e já impactar a safra verão? O que você acha, José Eustáquio? Kellen, eu acho que o governo fala muito, mas na hora final ele não vai criar essa briga com o setor que é tão importante. Mas vamos tentar entender um pouco a conjuntura macroeconômica que está por detrás dos últimos anos, desde a pandemia até hoje. Quando nós tivemos a pandemia, o que aconteceu? O governo ele tentou reduzir a taxa de juros para estimular o crédito e o investimento. E, de fato, nós tivemos uma queda muito grande do PIB com um retorno logo em seguida, já no ano de 2021. Foi o que o Paulo Guedes havia afirmado na época, que a economia iria crescer em forma de V. E, de fato, os números do PIB trimestral do IBGE mostram essa trajetória em V. O que aconteceu depois desse segundo momento? Começou a ter uma pressão inflacionária. O próprio ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, avisava que nós tivemos um descolamento das cadeias de valor e isso trouxe um aumento dos custos. E isso gerou uma pressão inflacionária muito grande, inclusive dentro do setor agropecuário. O que o Banco Central fez? Elevou-se as taxas de juros para controlar essa pressão inflacionária. E o terceiro e último momento, que eu acho que vem do governo atual até hoje, que foi realmente aumentar os gastos. E como você mesmo frisou, é um governo que acredita que o gasto governamental vai gerar investimento, quando, na verdade, governo nenhum gera investimento. O que acontece? Você amplia os gastos fiscais, você não gera investimento produtivo, a curva de oferta não desloca para a direita e o que a gente vai ter é o que o Antônio realmente frisou, uma pressão inflacionária grande. Agora, o que acontece se você bater de frente com o setor agropecuário? Você vai desestimular
o setor a produzir, você vai reduzir as exportações e, reduzindo as exportações, você vai ter uma tendência de crescimento ou uma desvalorização cambial. E a desvalorização cambial também gera pressão inflacionária, porque nossa economia, como uma economia aberta, importa muitos produtos. Ou seja, o presidente atual do Banco Central, ele tem uma visão clara em relação à inflação. E eu vou dizer, viu, Kelly? Inflação não é bom para nenhum governo e é a pior política de redistribuição de renda. Agora, quando você controla a inflação e reduz os preços dos alimentos, você está fazendo a melhor política social que você tem no país. Okay. Agora, de acordo com a última reunião do Copom, o que teve? Nós tivemos 9 votos a favor da manutenção da taxa de juros. Qual que é a sinalização que o grupo do Copom está nos dizendo? A inflação é algo que realmente existe. Ou seja, nós temos que ter um olhar grande para a questão inflacionária e eu não tenho dúvida. Assim que mudar o presidente do Banco Central, se o próximo presidente insistir na redução da taxa de juros, a gente vai ter um descontrole muito grande nas contas públicas. Então, eu acho que o cenário está mostrando que a questão fiscal é muito importante, é necessário fazer esse ajuste. O governo está tentando fazer pelo lado do orçamento e não pelo lado da despesa, mas eu não acredito que, mesmo com a mudança do presidente do Banco Central, a gente vai ter alguém que vai questionar o que os números estão nos sinalizando. Muito bem, gente, a gente poderia continuar essa conversa por muito mais tempo. Eu entendo que a gente iluminou a questão, vocês já deram a sinalização para a gente de que há um risco, sim, do agro ser chamado a pagar essa conta, seja com uma eventual revisão dos benefícios fiscais, ou seja, de uma maneira mais óbvia, a partir de taxas de juros mais altas e de um dólar mais valorizado em relação ao real, que vai perdendo valor, situação que, inclusive, a gente já viu sendo sinalizada pelo mercado nesta semana. A gente vai continuar essa conversa em outras oportunidades. Eu quero já agradecer a você, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Volte sempre, da Luz. Obrigado a você, Kelly, ao José Eustáquio. Um prazer estar com vocês hoje nesse dia. Muito obrigada a você, José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Volte sempre. Estamos sempre à disposição, viu, Kelly? E gosto muito do seu programa e das informações que você sempre traz. Muito obrigada, igualmente. Bom trabalho para vocês. Até a próxima.